Eu acho que a lógica de investimento do Ray Dalio é muito aplicável ao investidor comum. Ele cria uma estratégia que reduz-te o risco e a volatilidade do teu portfólio. Se tu fores olhar para o passado, principalmente o índice do SP500, ele tem tido até algumas previsões assim um bocado mais negativas e até a dizer que os Estados Unidos estão na fase de declínio. Achas que Trump acaba de ser uma figura positiva ou negativa? Sejam bem-vindos a mais um episódio da XTB Talks. Hoje aqui comigo tenho o André. André, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite aqui para estar na XTB Talks, é um prazer estar convosco. Boa, hoje vamos falar aqui um bocadinho do teu percurso, um bocadinho também de como é que tu investes e vamos falar também do investidor. O investidor que tu escolheste é o Ray Dalio, certo? Boa, é isso mesmo. Portanto, se calhar antes de começarmos a falar do investimento em si, se calhar queres contar só um bocadinho o teu percurso a nível dos investimentos? Boa. Eu comecei a investir ainda quando estava na faculdade, ok? Eu sou licenciado em gestão e pós-graduado em auditoria e fiscalidade e comecei a interessar-me pelos investimentos ainda na altura da faculdade, tinha algumas poupanças e decidi começar a investir na plataforma de streaming do BCP, que era o meu banco na altura. E comecei a investir, basicamente a olhar para os gráficos e a ver, isto parece-me que vai subir, deixa-me investir, bolsa portuguesa, sem saber minimamente o que estava a fazer, ok? Na altura ganhei numas posições, perdi noutras, o resultado final deve ter sido para aí o break-even. E depois deixei-me disso. Depois, entretanto, mais recentemente, na altura em que a minha filha estava para nascer, nós já tínhamos algumas poupanças acumuladas e eu queria perceber o que é que poderíamos fazer com aquele dinheiro e foi a partir daí que comecei a deparar-me com o conceito da liberdade financeira, do famoso FIRE que tanto se fala nos dias de hoje. E comecei a explorar muito a lógica do investimento em ETFs e a ler alguns conteúdos sobre o tema. Li, por exemplo, um livro que gosto muito de recomendar a quem está a começar a se interessar pela área dos investimentos, pela área da liberdade financeira, que é o All About Asset Allocation, do Richard Ferry, não sei se conheces. Ok, sim. É um livro que te fala sobre várias estratégias de investimento e uma das estratégias de investimento é uma que o Ray Dalio montou, por assim dizer, que é o All Weather, mas já lá iremos. E atualmente a minha estratégia de investimentos é baseada essencialmente em ETFs, uma ou outra ação individual, Bitcoin e REITs. Ok, muito bem. Então, e no meio de tudo isto, como é que surgiu aqui o interesse do Ray Dalio em si? Portanto, o Ray Dalio já era muito conhecido no meio, só que mais recentemente começou a ser mais conhecido, mais mainstream, não é? Com a publicação dos vídeos e também dos livros que começou a ganhar mais notoriedade para o resto das pessoas. Mas o que é que, em termos de investimento, o Ray Dalio aplica, ou pelo menos uma das metodologias que ele fala, o que é que tu te revês na própria estratégia? E como é que tu fazes também a nível acabaste de me dizer mais ou menos como é que faz a alocação do teu investimento. Portanto, como é que tu, com base naquilo que o Ray Dalio faz, como é que tu ajustas para aquilo que é a tua realidade, que acaba de ser um bocado diferente. Certo. Eu gosto de utilizar a estratégia de investimento que o Ray Dalio montou, por assim dizer, de uma forma mais adaptada. Porque ele criou uma estratégia que é o All Weather, que é supostamente uma estratégia que reduz o risco e a volatilidade do teu portfólio, mas que é muito pouco baseada em ações. São 30, o portfólio puro e duro é constituído por 30% de ações, 55% em obrigações, 7,5% de ouro e 7,5% de commodities. Eu, por exemplo, não tenho nem ouro nem commodities, ok? E não tenho muita exposição a obrigações. Aliás, a minha exposição a obrigações até é via PPR, ok? Esqueci-me de dizer também aqui que tenho 2 PPRs, um para mim e um para a minha esposa, literalmente por causa do benefício fiscal. E adapto aqui um pouco a minha estratégia de investimento, porque tenho uma exposição maior a ações, porque acho que
o portfólio como o Ray Dalio montou é mais conservador do que para a maioria dos investidores que pretendem um crescimento mais rápido, ok? Tenho perfeita noção que estou muito mais exposto ao risco do que um portfólio tal e qual o All-Weather, mas também sou novo, por isso também utilizo um bocado aquela lógica de sou mais novo, tenho mais tempo para estar exposto ao mercado para recuperar de eventuais quedas no curto prazo. E é essencialmente isso, adaptar um bocado a estratégia dele. Não tenho ouro, tenho Bitcoin e tenho alguns REITs também. Ok, muito bem. Pois realmente o portfólio do All Weather ou todas as estações acaba por assentar muito na parte da diversificação, não é? Isso. Que é um bocado também aquilo que tu tens, só que se calhar quando tu dizes que tens um bocado mais risco é na medida em que na parte do risco tens ativos mais arriscados do que o próprio portfólio ou o modelo do portfólio. Por acaso é curioso, eu estive há pouco tempo a ver o fundo dele e vi que eu acho que se aplicarmos a metodologia de Bridgewater, acho que é um bocadinho difícil, pelo menos para o investidor comum. Porquê? Não sei se já tinhas reparado, mas ele tem mais de 600 empresas. Certo. E 80% dessas empresas ele não tem exposição superior a 3%. Estou-me a lembrar da Nvidia, tem 3%, a Google tem 2%, e portanto depois fica um bocadinho dissipado por estas percentagens muito pequenas. Mas tem, depois a maior concentração acaba por ser no SPY, no ETF do S&P. Tu achas que este modelo que ele usa para o fundo, achas que é ajustado para uma pessoa que esteja a investir a título particular? Ou seja, 600 empresas acaba por ser um bocadinho difícil de acompanhar, não é? Porque eu por acaso não fui estudar, por assim dizer, quais é que são as 600 posições individuais que ele tem. Sei que, tal como tu disseste, tem exposição ao SPY, ao ETF. Eu acho que tu podes, e não sei até que ponto é que essas empresas já não estão também no SPY. Não sei qual é que é a sobreposição. Com 600 empresas, muitas delas devem estar também no ETF. É isso, por isso acho que podes ter aqui muita exposição. Tu podes perfeitamente fazer replicar, por assim dizer, o All-Weather através de ETFs. Tens ETFs que dão esta exposição e tu adaptas de acordo com de acordo com a tua estratégia, de acordo com o teu conhecimento. Exato, ok. Eu acho que o All-Weather, respondendo exatamente à tua pergunta, acho que para o investidor comum, acho que é perfeitamente impossível replicar essa estratégia, até porque nem que seja pela via das comissões associadas para ter tanta empresa no teu portfólio. Mas acho que podes perfeitamente replicar através de ETFs. Sim, até a nível do risco, não é? Porque quando nós temos uma empresa, nós temos o risco do mercado e temos o risco da empresa. Acompanhar 10 empresas é difícil, 600 Exato. É muito mais difícil ainda. Para eles isso é o trabalho deles do dia a dia. Têm analistas para estarem a acompanhar cada uma das empresas. Nós não temos esses mecanismos, não temos o conhecimento, não temos o know-how. Por isso acho que para o investidor comum, acho que o que faz mais sentido é replicar através de um ETF. Sim, e o portfólio de todas as estações que tu achas que é melhor para que... Imagina, se quisesses desenhar um perfil de investidor ou uma persona que investisse ou que aplicasse aquele portfólio, tu achas que é melhor para pessoal mais novo, pessoal mais velho, mais conservador, menos moderado ou agressivo? O que é que tu achas? Em parte, também já respondeste a esta última parte, mas... Boa. Eu acho que se replicarmos o portfólio tal como ele foi constituído originalmente, acho que é um portfólio conservador e até admito que pode já não fazer muito sentido nos dias de hoje. E explico porquê. Porque a grande exposição a obrigações é de certa forma para mitigar o risco associado às ações, assumindo que existe correlação negativa entre ações e obrigações. Mas, como nós temos vindo a observar nos últimos anos, principalmente depois do Covid, esta correlação negativa entre ações e obrigações não tem acontecido. Certo, mas o facto das taxas de juros estarem altas e haver a possibilidade de baixarem acaba por torná-las um bocado mais atrativas. Certo, mas lá está, é cíclico e tu também tens
conseguir adaptar. Por isso eu acho que a pessoa deve adaptar o seu portfólio em conformidade, ok? Ok, muito bem, parece-me bem. Eu gostava também de pegar aqui noutro ponto, que é o que é que tu achas que, ainda sobre o Rei Dálio, o que é que tu achas que também, o que é que te levou a... Imagina, quando nós falamos de investimento, nós pensamos logo em Warren Buffett e... Aliás, porque é a grande referência dos investimentos. O que é que te levou a ter mais interesse por metodologia do Rei Dálio, para além do portfólio de todas as estações, em comparação com outros que também são conhecidos? Não é por ter uma preferência por um investidor ou por outro, é também um pouco sobre a história, porque não sei se muitos dos nossos ouvintes conhecem a história de Rei Dálio, mas ele nos anos 80 apostou contra os Estados Unidos e faliu, okay? Teve de pedir dinheiro ao pai, mas não deixou que o ego falasse mais alto, por assim dizer, porque admitiu que estava errado e montou um sistema de diversificação para diminuir o risco associado à sua carteira de investimentos e criou o All-Weather. Por isso, acho que acima de tudo foi uma pessoa que soube ser humilde, deixar o ego de lado e reconstruir, pedir dinheiro ao pai, teve de despedir todos os funcionários da altura e reconstruir a Bridgewater Associates. Por isso acho que tem algum mérito na forma, no percurso, e quer queiramos, quer não, ele aprendeu com o erro, porque ele tem uma frase muito célebre que é: erro mais aprendizagem é igual a progresso. Acho que é reflexão mais dor igual a progresso. Isso, exatamente. Por isso, e acho que a pessoa tem de ter esta noção e aprender com os erros, porque o erro só é efetivamente um erro se tu não aprenderes com ele. E, ok, compreendo que o Warren Buffett é o investidor de todos os tempos, mas temos aqui outros grandes investidores como o Rei Dálio. Sim, claro, não estou a dizer também que o Warren Buffett é o melhor investidor, mas... Certo. Exato. Então foi mais o percurso pessoal quase, quer dizer, profissional, do que propriamente a metodologia em si do investimento. Foi Sim. Isso mais que te chamou. Sim, por ser diferente também, e lá está, antes de começarmos o podcast, estávamos aqui a falar que ele tem tido até algumas previsões assim um bocado mais negativas e até dizer que os Estados Unidos estão na fase de declínio e que provavelmente vamos ver uma ascensão da China, por isso pode ser... Qual é que é a tua opinião sobre isso? De acordo com o que ele tem dito, os factos têm-se verificado, ok? Os Estados Unidos estão agora com grandes temas a nível da dívida, têm uma dívida brutal, não sei em quantos trilhões, não sei se tens esses dados. De cor não sei, mas, sim, é um bocado uma dívida brutal, temos tido inflação, agora as questões políticas mesmo com o Trump, por isso não sei. Eu sou uma pessoa que não gosto de dar este tipo de previsões. Sim, só queria saber a tua opinião, mas achas que o Trump também é mau ou bom para a economia? Não é que, bem, acho que também é preciso entender que a parte política não tem um impacto muito significativo na economia, mas achas que Trump acaba por ser uma figura positiva ou negativa no meio deste contexto que estás a dizer de algumas projeções que o Rei Dálio tem feito sobre o declínio nos Estados Unidos? Eu acredito que no final do dia vai ser positivo, porque o Trump é um político capitalista e por isso vai fazer de tudo para que o mercado de capitais nos Estados Unidos continue a crescer. Mas não sei. Estamos a trocar muitas bolas em geopolítica. Temos aqui a Rússia, temos a China, por isso não sei. Eu prefiro não dar aqui grandes previsões. Ok. O Rei Dálio, ele de facto é uma voz cada vez mais ativa, também à medida que se afasta um bocadinho do fundo de investimento que tem, acaba por se tornar um bocado mais ativo noutros aspectos. O primeiro livro acabou por ser um sucesso e, entretanto, lançou mais uns recentes. O último, salvo erro, ou o penúltimo, é o Ciclo da Dívida. Isso. Tens alguma opinião sobre essa parte? Sobre ciclos de dívida. O que é certo é que ele previ, por assim dizer,
a última grande crise de 2008 do subprime, e verificou-se mais ou menos dentro dos timings que ele diz que temos os grandes ciclos da dívida, que é entre 50 a 100 anos. Tivemos em 29 a Grande Depressão, e isto, quer queiramos, quer não, temos tido grandes ciclos de dívida. Ou seja, mas todos esses acontecimentos acabou por não reduzir a dívida, acabou por aumentar muito mais a dívida. Portanto, como é que... consegues só explicar um pouco melhor para eu também conseguir dar-te alguns insights ou dar a minha opinião? Sobre ciclos de dívida? Sim. Sobre a parte do agora, quando tu disseste isso, eu fiquei a pensar que todas essas crises acabaram por fazer com que a dívida aumentasse mais. Aliás, nós temos um bom exemplo. Se nós olharmos para a dívida a partir da Segunda Guerra Mundial, salvo erro, a dívida começou a crescer a um ritmo muito acelerado. Okay. Tanto é que depois, passado uns anos, nós começámos a olhar para a dívida não de forma nominal, ou seja, nós não começámos, ou deixámos de olhar só para a dívida e começámos a olhar para rácios de dívida, que acaba por dar uma percepção, se calhar, talvez diferente, se calhar, não diria se calhar enviesado, mas se calhar menos negativo. Okay. Que é a relação do PIB face à dívida. Até porque se nós pensarmos que dívida é necessária para haver crescimento, e se nós pensarmos, se calhar fora de uma economia, e se pensarmos numa empresa, toda a empresa que precisa de crescer, a maior parte delas precisa de dívida. Mesmo que elas têm liquidez, elas vão recorrer à dívida porque é de fatores, mas porque não lhes retira liquidez. Exato, e é mais barato. Exatamente. Portanto, neste ponto de vista, pode não ser mau todo se continuar a existir crescimento. Certo. Nós temos dois casos, nós podemos olhar até para dois casos, que nós temos a maior dívida do mundo é a dívida japonesa e depois temos também a dívida americana, mas nos Estados Unidos nós temos crescimento, no Japão não temos. Não temos, e aliás as bolsas têm-se verificado. Exatamente, só há pouco tempo começaram a subir. Acho que foi no final do ano passado ou este ano que nós vimos o índice japonês a atingir máximos históricos. Exato. Máximos de 1999. Acho que atingimos níveis de há 20 anos atrás. Exato. Eu vi qualquer coisa assim. Será à volta dessa data. Portanto, eu acho que acaba por o tema da dívida ser um bocadinho até controverso, na medida em que se calhar a dívida pode não ser tão mau. Estou a fazer um brainstorming contigo. Certo. Pode não ser tão mau na medida em que se isso trouxer por si crescimento. Ainda por cima os Estados Unidos têm um papel... Tem uma posição um bocado diferente, por exemplo, na Europa. Conseguem imprimir dinheiro. Ou seja, o dinheiro é quase infinito. Ou seja... E para além disso, acho que aqui há outro tema, que é o tema da produtividade. Exato. Tu a teres crescimento efetivo, tens aumento de tecnologia, tens mais produtividade, ou seja, uma pessoa consegue produzir muito mais do que produzia há 5 a 10 anos atrás. Por isso... compreendo agora o teu argumento relativamente ao facto de a dívida pode não ser má desde que haja crescimento, e esse crescimento, se conseguires produzir, por exemplo, em Portugal tens níveis de produtividade terríveis. Exato, depois reflete-se no PIB. Exatamente, e apesar de termos uma dívida má, por isso ok, percebo. E nesse aspecto o ciclo da dívida de longo prazo do Ray Dalio até pode ser muito controverso, certo? Até porque, mas ele também diz que, lá está, um dos pilares é o crescimento efetivo da economia via produtividade, por isso... Exato, a grande questão é quando de facto continua a existir dívida, mas depois não há crescimento. Isso. E aí é que as coisas podem tremer um bocadinho, não é? Mas sim, isto era só para batermos aqui umas bolas. Boa. Porque estava curioso também por saber a tua opinião. Mas sim, Ray Dalio, portanto, ele viveu na China, salvo erro. Não sabia, deixo já aqui. Salvo erro, criou o primeiro hedge fund norte-americano com relações comerciais chinesas, portanto, já há uns anos. Portanto, acabou por ser até um grande impulsionador também em termos de mercados capitais para a parte das relações comerciais, nessa parte. Ou seja,
acaba por ter também uma ideia um bocado mais forte, ou uma perspectiva um bocado diferente das pessoas em geral sobre ambos. Portanto, vive nos Estados Unidos, já viveu na China e acaba por ter uma ideia se calhar mais, não digo mais certa, mas exatamente. O que é que tu achas em relação ao facto de... Porque quando nós aqui estamos a falar, portanto, o podcast sempre está à volta dos investimentos, mas nós quando olhamos para o mercado de capitais na China, a maior parte das empresas não são muito atrativas e vemos os próprios índices que não conseguem recuperar, portanto, quase semelhantes ao PC20, em que estão muito laterais. Tu achas que pode haver aqui uma transição de que o mercado de capitais chineses poderá ser mais interessante ao longo do tempo? Ou tu achas que tu no teu portfólio haveria algum momento em que tivesse interesse em investir também em economias emergentes ou só economia chinesa? Eu já tive várias vezes para entrar, por exemplo, em Alibaba ou na Tencent. Nunca o fiz exatamente por fatores políticos e pelo impacto que a ditadura chinesa tem em muitos destes negócios. Aliás, o Jack Ma teve desaparecido durante não sei quantos anos, só agora recentemente é que voltou a aparecer. Por isso, seria interessante se a economia e a política chinesa conseguissem trazer aqui um bocado mais de liberdade. Se não houvesse um governo tão intervencionista. Exato, ou seja, se não houvesse literalmente uma ditadura, ok? Porque as empresas chinesas são, se tu olhares para, atenção, não sou nenhum especialista em análise financeira de empresas, mas dos comentários que vejo, a Alibaba, a Tencent e outras são empresas extremamente bem geridas, com números incríveis, e só não têm crescido porque lá está, devido aqui ao receio dos investidores de colocarem dinheiro numa empresa que é altamente controlada, por assim dizer, pelo governo chinês. Por isso, se houvesse aqui uma liberalização aqui nas políticas e no mercado de capitais na China, poderíamos aqui ter mais crescimento no mercado do chinês, porque como tu bem disseste, tem havido lateralização. Por acaso não tenho acompanhado a evolução ao longo dos anos, mas sei que não tem subido, por exemplo, como um SP500. Exato, não tem subido nem descido, tem estado um bocado estagnado já há uns anos. Exato, ou seja, sim, faz sentido, portanto o risco de incerteza acaba por afastar um bocadinho Quase que fala mais alto, porque quer queiramos, quer não, a incerteza política, o impacto que um determinado governo tem nas empresas é um fator que entra na tua análise fundamental, claro. Quer queiramos, quer não. Por isso acho que esse fator pesa muito. Infelizmente não entrei recentemente agora em Alibaba e tem subido bastante, mas é o que é. Mas no teu portfólio de todas as estações, tu tens uma posição mais, pelo que eu percebi, um bocado mais passiva, não tanto ativa, ou tu também tens uma percentagem desse portfólio em que és mais ativo? Porque, por exemplo, empresas como Alibaba e outras, acaba por ser, se calhar, dada a incerteza, dada a volatilidade às vezes, servir mais para trading, né? Oportunidades de curto prazo. Não são empresas em que se calhar tu queiras ter exposição durante muito tempo. São aquelas exposições especulativas. Pronto. E tu fazes isso no teu portfólio? Ou... Eu tenho uma outra posição mais especulativa. Uma delas entrei há cerca de 5 ou 6 anos. Porque eu não vou falar aqui qual é que é a posição, porque... depois ainda sou acusado de recomendação. E depois... Mas é uma empresa chinesa? Não, é Estados Unidos. E foi deslistada há 3 ou 4 anos do Nasdaq. Okay. Mas o potencial da empresa é ter essencialmente casos em tribunal contra Google, Samsung, Micron, porque eles têm patentes fortes associadas a chips, ok? E segundo eles, todas estas empresas estão a utilizar nos seus servidores chips que supostamente correspondem às suas patentes. Por isso, isto é algo muito especulativo, ok? Para além disto, tenho os meus ETFs, mas agora recentemente, e isto é também uma análise que eu tenho vindo a fazer, porque
se tu fores olhar para o passado, principalmente o índice do SP500 tem anos de forte valorização, como tem sido os últimos 2, 3, 4 anos, em que tivemos o SP500 a valorizar mais de 20% ao ano, e depois alguns anos de lateralização. E eu estou aqui a começar a fazer uma gestão mais ativa do meu portfólio. Continuo a investir em SP500 de forma igual como vinha a fazer, mas agora deixo parte dessa alocação para investir em empresas individuais, e estou a tentar aqui identificar algumas oportunidades para investir nestas ações individuais para tentar continuar a ter pelo menos 10% de rentabilidade média ao ano. Ok, boa. Agora pegaste aí num ponto interessante, que é como é que tu fazes o reequilíbrio do portfólio, que salvo erro também Ray Dalio fala um bocado disso. Não sei ao pormenor, mas acho que ele basicamente reequilibra através de, vamos imaginar, o ouro representa 7,5% do portfólio. Se o ouro começar a representar 9%, ele tira aquele excesso e realoca para outras classes de ativos. Como é que tu fazes isso? Se tiveres imagina que os teus ETFs do nada passam para 80% do valor do teu portfólio. Como é que tu fazes essa reajuste? Tu vendes? Não vendes? Como é que... Até à data nunca tive um grande crescimento de uma classe de ativo que me levasse a dizer que estou excessivamente exposto a esta classe de ativo e que isso não me permitisse dormir à noite. A partir do momento em que eu durmo à noite, em princípio o meu portfólio está ok, mas quando existem, por exemplo, agora com criptomoedas, houve um grande crescimento com as criptomoedas, ou seja, a minha percentagem de cripto no meu portfólio, que o meu objetivo era não exceder os 10%, atualmente está em 17, 18%. E com isto, o que me tem feito, o rebalanceamento que eu tenho feito não é através da venda, porque, por exemplo, com Bitcoin eu acredito que vai ser uma excelente reserva de valor e por isso não vou querer vender qualquer valor que tenha em Bitcoin nos próximos anos. E este rebalanceamento é feito, em vez de fazer o meu DCA mensal, o Dollar Cost Averaging, ou seja, reforço mensal, independentemente das circunstâncias do mercado, é investir mais noutra classe de ativo nesse determinado mês. Ok, então tu, em vez de vender, tu reforças nas outras que estão a perder a porcentagem. Imagina, a minha estratégia inicialmente estava definida para 10% em Bitcoin, vou supor, não estou a dizer que é isto. Hipoteticamente, que a minha estratégia mensal de reforço do meu portfólio é 10% Bitcoin, 70% ETFs e 20% REITs. Em vez de estar a reforçar criptomoedas, reforço, por exemplo, ETFs ou REITs. Por exemplo, agora REITs no início do ano tiveram a cair. Reforcei mais REITs, por exemplo. É muito nessa loja. Vender não tenho vendido. Ok. Então, ok. Eu perguntei isto porque nós começamos a falar dos ciclos de mercado e, portanto, dentro dos ciclos de mercado, depois também há ciclos dentro dos setores. Ou seja, no início estava a dizer que, ou pelo menos eu percebi que obrigações não era assim muito atrativo para ti. Mas em teoria, vai haver um momento em que nós vamos ver as obrigações a ter um desempenho superior, eventualmente até ao ouro. Porque quando começamos a ver as taxas de juros a baixarem muito, se isso realmente acontecer. Portanto, nós temos sempre ciclo, e aliás nós vemos isso, não é? Nos últimos 2 anos o ouro tem valorizado muito. Está em máximos, acho eu. Novamente. Está em máximos históricos e está cada vez mais próximo da barreira dos $3.000 por onça. Mas, em momentos de crise, o ouro, apesar de ser um ativo de refúgio, é um péssimo investimento, porque vai cair mais do que o índice. Ou seja, esta ciclicidade toda acaba por afetar também os investimentos em si. Era mais nesta ótica de... Ou seja, essa parte não te interessa muito, porque sabes que há ruído a curto prazo e depois a longo prazo a tendência não muda muito. É um bocado isso? Sim, é um bocado isso, sim. Porque eu acredito sempre que as ações vão, apesar de terem mais risco associado, vão trazer mais rentabilidade no longo prazo. E eu jogo muito o jogo do tempo, por assim dizer. Okay, exato. Sou um rapaz novo, ainda tenho muito tempo para a minha reforma, apesar de que
estabeleci uma idade limite para atingir a minha reforma antecipada que atualmente já não é a mesma, porque lá está, eu acho que a tua visão da tua vida, dos teus objetivos vão mudando ao longo do tempo, e quando tu começas a perceber efetivamente o que é a liberdade financeira, tu percebes que se calhar o que tu queres não é te reformares efetivamente, é não estares dependente do dinheiro. E quando tens essa percepção, tudo muda. E atualmente eu estou confortável como estou, tenho um projeto incrível, ajudo pessoas, e por isso não me vejo a reformar antecipadamente tão cedo, porque faço o que gosto e, como tal, vou continuar a fazê-lo. Por isto, tenho mais tempo para recuperar de eventuais crises, ou seja, ou estar mais exposto a risco via ações, mas lá está, vou recuperar porque sei que os mercados recuperam e crescem sempre no longo prazo. As obrigações já são mais cíclicas e então não têm um crescimento tão grande como nas ações. Sim, as obrigações, quando nós olhamos para a curva do risco, é aquela chamada risk-free. Portanto, nós normalmente, quando falamos de obrigações, associamos sempre ao Estado. Portanto, é muito pouco provável, sobretudo os Estados Unidos, entrarem em default. Por isso, sim. Mas sim, entendo. Ok, é uma boa resposta. Eu queria perguntar sobre o DCA. Falaste do DCA. Boa. Não, a pergunta pode parecer parva, mas eu tenho mesmo curiosidade. Ok. Que é, tu achas que compensa mais fazer DCA enquanto o mercado está a subir ou enquanto o mercado está a descer? É mais provável o mercado estar a subir do que a descer. Por isso é que eu também estou a perguntar. É mais provável, como assim? Bem, se nós olharmos para a amostra dos últimos 5 anos, o mercado teve mais tempo a subir do que a é mais corrigir. provável que tu estás a fazer DCA a subir. Comprar, exatamente. Ok. Eu acho que vai-te compensar fazer a descer. Porque vais-te comprar sempre a um preço médio mais baixo. Por isso, acho que faz mais sentido fazer DCA a descer. Por isso, eu, por exemplo, quando estou a fazer entradas no mercado em queda, muita gente diz, não compres na queda. É verdade, mas como é que tu sabes quando é que vai ser a queda? Como é que tu sabes quando é que vai ser o final da queda? Exato. Por isso, acho que a estratégia aplica-se tanto a subir como a descer, ok? Mas qual é que é o mais vantajoso? Eu diria que é a descer, porque vais comprar a preço médio mais baixo. E quando o mercado está mais incerto, tu achas que mesmo assim faz sentido fazer DCA a comprar? Porque é o que tu disse, exatamente o que tu disseste. Portanto, agora é o inverso, que é como se o mercado está a subir, o meu preço médio aumenta. Ou seja, se o mercado estiver muito incerto e se houver o risco de corrigir, eu também depressa volto à estaca zero, não é? Porque o meu preço médio está a aumentar, portanto, basta corrigir um bocadinho mais para perder os lucros. Quando há mais incertezas, tu achas que mesmo assim é manter o plano e seguir, ou também reajustas nessas situações? Agora, 2025 está a ser marcado por muitas incertezas e o mercado tem descontado um bocado isso. Como é que tu vês essas situações? É muito variável. Eu tento sempre manter a minha estratégia de reforço mensal, porque lá está, eu não quero aqui abrir o precedente de vou tentar andar aqui a fazer timing da market, porque tu sabes, e muitos dos nossos ouvintes sabem, que o tempo no mercado compensa tentares fazer o timing da market, prever o mercado. E como eu não vou conseguir prever o mercado, eu tento sempre fazer o meu reforço mensal. Às vezes ajusto a estratégia e se calhar invisto mais numa classe de ativos, porque acredito que eventuais quedas não vão surgir tanto naquele ativo, mas sim no outro. Lá está, para tentar comprar mais à frente, mais barato na outra classe de ativo. Mas eu não fujo muito na minha estratégia de acordo com notícias do mercado ou com a minha previsão do mercado, porque lá está, se o Ray Dalio não consegue prever o mercado, nós vamos conseguir prever. Exato. Ele em 80 apostou contra os Estados Unidos, esteve completamente errado. Vou estar eu aqui a fazer previsões do mercado. Às vezes
há coisas que tu sabes que vai acontecer nos próximos dias e que ficas ali um bocado expectante do impacto que aquilo vai ter no teu portfólio. Epá, mas não, acho que não é razão para o investidor comum adaptar a sua estratégia de investimento. Acho que devemos ser muito claros e seguir a nossa estratégia independentemente do que o mercado está a fazer. Esta é a minha opinião. Exato, porque há muitas pessoas que tentam prever, não é? Aliás, é muito aliciante estar sempre a quase adivinhar o que é que pode acontecer. Nem que seja pela adrenalina de eu estava certo. Exato. Muito bem. Pontos quais é que tu achas que são os pontos mais fortes do investimento do Ray Dalio no teu portfólio? O que é que tu achas que se calhar não concordas tanto e se calhar nem sequer aplicas na parte do investimento? E depois também, eu lanço já mais uma pergunta, como é que tu defines a tua filosofia de investimento? Tu em parte já disseste um bocadinho agora com o decorrer do podcast, mas como é que tu depois dirias que é a tua filosofia de investimento? Ok, o que é que eu não aplico da estratégia do Ray Dalio? Não tenho ouro, nem tenho commodities. Okay? Por algum motivo em específico? Não. Commodities não percebo nada do tema, por isso não é um tema que eu me sinta à vontade. Eu nunca estudei, nunca analisei commodities, por isso não me parece que vá ter qualquer exposição no futuro, mas lá está, estamos sempre a aprender, por isso não digo nunca. Ouro também nunca tive no meu portfólio, também lá está. Mas pela questão da Bitcoin? Sim, atualmente é por essa questão, lá está, porque eu mudei entre aspas a minha reserva de valor para Bitcoin, ok? Muito mais especulativa, assim não tem nada a ver com o ouro que está previsto no All Weather, no portfólio All Weather do Ray Dalio. É muito mais especulativo, por isso são ativos diferentes. No futuro, logo se verá quando Bitcoin estiver largamente implementado na economia a nível global. Depois, obrigações, tenho mera exposição através de um PPR, ok? E depois, a nível de ações, havia ETFs, SP500 e WDA. Eu já não me lembro. Deixei perguntas. Isso foi a parte do... Ok, e dentro daquilo que... Para além do portfólio e todas as estações do Ray Dalio, o que é que tu também mais retens daquilo que é a filosofia de investimento dele? Nos teus investimentos? Eu acho que é essencialmente porque ele tem uma grande parte de transparência e de deixar as emoções fora do jogo, por assim dizer. Eu acho que tu tens de ser frio na análise que faz ao teu portfólio. Quando estás errado, deves admitir o erro e deixar o ego de lado e fechar eventuais posições se tiveres de o fazer, ok? Eu, quando comecei a investir, comecei da forma errada, por assim dizer, porque não estudei a fundo o impacto que aquele ativo vai ter no meu portfólio daqui a determinados anos. E dou-te um exemplo, eu comecei com ETFs distributivos, sem saber muito bem o efeito que a parte da fiscalidade teria no longo prazo, ok? A nossa estratégia, porque quando digo a minha, é a estratégia que eu tenho em comum com a minha mulher para o nosso futuro. E não percebi que, na altura, o impacto que a tributação sobre os dividendos ao longo da jornada tem na acumulação do teu património. Percebo que quando estiver numa fase mais avançada da minha jornada para a liberdade financeira, eventualmente vou começar a comprar ETFs distributivos, porque lá está, quer queiramos, quer não, em ciclos de queda dos mercados, tu se tiveres dividendos não sofres tanto com a queda dos mercados, porque se tu tiveres apenas ETFs acumulativos, vais ter de vender mais unidades para subsistir e pagares as tuas despesas, enquanto que se tiveres aqui uma parte em dividendos, este impacto é um bocado mitigado. E esse, por exemplo, foi um dos meus erros quando comecei a investir, foi começar por distributivos, porque achava sexy, por assim dizer, receber todos os meses
algum dinheiro, mas não o deveria ter feito. E lá está, assumi o erro, vendi e refiz o meu portfólio. Acho que isto é muito importante. E depois também a parte da transparência, porque eles, pelos vistos, na Bridgewater Associates têm uma grande transparência em qualquer pessoa pode apontar o erro, até mesmo ao Ray Dalio. Eu acho que isto traz muito... Sim, ele tem um sistema muito popular que ele fala nos livros, não é? Exato. Que é um... Eu não sei, ele atribui um nome, mas é essencialmente ser o mais transparente possível dentro do próprio fundo. É um questionário que ele faz a várias pessoas e várias pessoas dão feedback sobre as meetings que ele tem, acho eu. E em relação à tua filosofia de investimento, como é que tu defines? Como é que tu dás nome àquilo que tu fazes e que pretendes continuar a fazer? É assim, a minha filosofia de investimentos, como eu tenho vindo a dizer, é muito baseada em ETFs, porque eu prefiro investir o meu tempo diário a ganhar mais dinheiro, a investir mais tempo no meu projeto, por assim dizer, que é efetivamente o que me faz trazer mais dinheiro para casa e para os meus projetos. E não dedicar esse tempo a analisar ações individuais, por exemplo, porque quer queiramos, quer não, o investidor comum não tem nem os conhecimentos nem o tempo necessário para acompanhar devidamente um portfólio de 20 ou 30 empresas. Okay? Sabendo isto, a minha grande disposição é ETFs, sem dúvida. Eu neste momento devo ter cerca de 70% em ETFs, ok? Uns 15% em Bitcoin, 5% para aí em REITs e depois PPRs. Só agora recentemente, lá está, também por ver que vai ser difícil o SP500 continuar a valorizar tanto anualmente, e já há várias previsões, por acaso não sei o que o Ray Dalio diz sobre isto, mas há várias previsões a apontar que nos próximos anos a rentabilidade média anual do SP500 vão ser cerca de 3%. Não sei se viste. Okay, por acaso não vi, não sei. Isto tem alguns meses e várias pessoas já o vêm a defender. Sabendo isto, estou a tentar aqui ter maior exposição a ações individuais, mas nunca vai passar de 4, 5 empresas. Ok, muito bem. Recomendações que tu pudesses deixar para quem está a começar, o que é que tu deixarias? Eu, sem dúvida alguma, que é investir em conhecimento, ok? Isto é o que vocês mais ouvem desta malta das finanças pessoais, dos investimentos, mas é sem dúvida aquilo que vos vai trazer melhores resultados no longo prazo, porque se vocês replicarem estratégias de investimentos de outros, quando alguma coisa começar a correr mal, vocês não vão ter certezas de nada, por isso, e vão provavelmente vender em perda ou vender quando não deviam vender, enquanto que se vocês souberem o que estão a fazer, tiverem o conhecimento do risco-retorno associado às classes de ativos que estão a investir, vocês vão estar confortáveis, vão estar a dormir bem todas as noites, e é o melhor investimento que podem fazer. E outra coisa que para mim é uma boa métrica é quando eu penso muito num determinado investimento, quando me deito na cama, é sinal que estou muito exposto a esse ativo, a esse investimento. Por isso revejam esse investimento que fizeram. E outro, sejam humildes, admitam os erros, lá está. Eu acho que a lógica de investimento do Ray Dalio é muito aplicável ao investidor comum, e se até ele erra, nós também vamos errar, e por isso é essencialmente isto. Boa, é isso mesmo. André, muito obrigado por teres participado. Obrigado pelo convite à XTB, obrigado Henrique por estes 40 e poucos minutos que estivemos aqui em conversa.